Olá, boa noite. Meu nome é Ellen, eu sou acadêmica de fisioterapia aqui da Faculdade Serra Dourada. Estou aqui também com o Paulo, que é do terceiro período de fisioterapia, a Emily também, que é do sexto período de fisioterapia. E hoje nós estamos apresentando, nós somos a LESSE, a Liga Acadêmica de Saúde Inovando em Experiências, e hoje nós estamos apresentando o terceiro episódio da segunda temporada do Pod LESSE. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. E para falar um pouco mais sobre o assunto, nós trouxemos aqui o fisioterapeuta Luiz Flávio Roma Azen Rangel. É isso mesmo? Falei certinho? Mesmo, Luiz Flávio Roma Azen Rangel. Ah, que bom. Bom, falando um pouco sobre o Luiz Flávio, ele é formado em fisioterapia pela Faculdade de Pindamonhangaba, é pós-graduado em traumato-ortopedia, pós-graduado também em reabilitação cardiorrespiratória e terapia intensiva adulto pela PUC de Goiás, certinho? Sim. E também ele é especialista, é isso mesmo? Em unidade de terapia intensiva adulto pela Fisiocurso São Paulo. É isso mesmo? Bom, é um prazer te receber aqui hoje. Muito obrigada por ter vindo, e vamos começar falando um pouco sobre a ELA. De forma bem resumida, o que é a ELA? Bom, primeiramente eu queria expressar tamanha gratidão aí pelo convite que vocês mandaram para mim, principalmente ao professor Daniel Timeu, de vocês, a Ellen, a Emily e o Paulo, Obrigado, essa nova leva de fisioterapia está dando um time bom. E é isso aí, gente. Estudem que nós precisamos defender nossa classe, tá? A fisioterapia é tudo de bom. Bom, falando exclusivamente da ELA, o que seria a esclerose lateral amiotrófica, Você falou assim, eu não vou falar a lateral amiotrófica, eu vou me enrolar. Mas não se enrola nada, tá? A ELA é uma doença neurodegenerativa, tá? Que ela afeta o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior. É de difícil diagnóstico, tá? Principalmente por não especialistas. Quando a pessoa, por exemplo, às vezes a pessoa tem um pé caído, a pessoa vai no ortopedista. Às vezes a pessoa tem um probleminha de falta de ar, a pessoa vai no pneumologista. Então a pessoa precisa ir no especialista, evitando assim que a doença evolua de forma rápida, porque às vezes o diagnóstico para ser fechado da esclerose lateral amiotrófica vai de 9 meses a 24 meses, sendo que essa pessoa tem um prognóstico de vida, um prazo de vida aí estimado, segundo a literatura, de 5, 6 anos, onde 20% das pessoas que apresentam esse diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, 20%, ou seja, 1 em cada 4, conseguem sobreviver mais de 5, 10, 15 anos. Tá? É mais ou menos isso. Para a gente fechar o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica, a clínica é soberana, tá? Ainda não existem exames marcadores, um exame de sangue, que contenha marcadores que a gente consiga fechar esse diagnóstico exclusivamente para esclerose lateral amiotrófica. Exames de imagem, apesar das evoluções, ainda também é difícil. São marcadores clínicos, onde a pessoa vai apresentar principalmente ali, se a gente pegar sinais de neurônio motor superior, a gente pega hiperreflexia, hipertonia, um Babinski. Se a gente pega um sinal de neurônio motor inferior, a gente vai pegar uma hipotonia, uma hiporreflexia, tá? Uma fasciculação, aquele tremor, que já é um sinal de denervação, tá? E tudo isso ocorre por quê? Porque ocorre a apoptose. A apoptose nada mais é do que a morte neuronal, fazendo com que não ocorra a contração desse músculo, tá? Geralmente começa com uma forma mais de extremidade, que a gente fala que é mais apendicular, tá? Porém também tem a forma bulbar, que acomete a musculatura da mastigação e a musculatura respiratória. Perfeito? Perfeito. Dentro disso, quais são os principais sintomas da ELA? Então, os principais sintomas da ELA quando a ELA é apendicular, vamos falar no geral, a ELA causa fraqueza muscular, tá? A ELA causa, a gente fala de disfagia, a pessoa tem dificuldade de engolir,
a pessoa tem muita cãibra, tá? A pessoa não consegue ter uma respiração adequada, não por problema pulmonar, mas sim por falta de mecânica respiratória. Engasgo, quedas, tá? Então são sintomas são bem amplos com relação a essa parte. Labilidade emocional, tem a demência Frontotemporal? Frontotemporal, exatamente. Obrigado por me lembrar. Que é uma outra forma de esclerose lateral amiotrófica, tá? Certo. Quais são as possíveis causas da ELA? Ainda não. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença idiopática, tá? Ou seja, ainda não tem uma causa definida. Existem especulações a respeito de causas, mas assim, é uma doença idiopática, não tem uma causa definida, tá? Um dos fatores que pode ocorrer, que a gente vê, que são praticamente aí 5% dos casos, é de origem familiar, genético, tá bom? Os outros 95% são de forma esporádica, mas a gente não sabe uma causa, o que ocasionou aquilo lá, tá? Então são 5% genético e 95% são uma forma esporádica dela. Sim. Perfeito. E sobre agora a idade, a faixa etária, né? Qual é a faixa etária e o sexo mais atingido pela doença? Então, com relação à idade, na literatura a gente lê muito que começa entre os 51 a 60 anos de idade. Porém, eu já peguei pacientes mais novos, tá? Eu já peguei paciente com início de 40, já peguei até com 22 anos de idade. Olha só. Esclerose lateral O amiotrófica. exemplo é o Stephen Hawking, né? Sim, o grande físico, né? Sim, começou bem cedo. Ele começou bem cedo, evoluiu e conseguiu todas as suas proezas, né? Mesmo tendo doença. Eu tenho o nome daquele aparelho, eu não vou me lembrar agora, peço desculpa, daquele aparelho de leitura que onde a pessoa com o globo ocular consegue ativar, fazendo com que o aparelho mesmo imita a voz. Não vou me lembrar o nome, tem um nome, desculpa, tem até aplicativos que tem isso aí. Que legal. Tem planilhas que a gente leva para paciente para fazer isso. Mas, porém, a literatura fala que a idade de início é entre 51 a 65 anos, com predomínio mais para o sexo masculino. O sexo masculino é mais predominante, predomina bem mais com relação ao sexo feminino. Sim, eu andei dando uma pesquisada e falaram que quando ela tem início bulbar, tem algumas diferenças, né, em relação à idade, pode vir mais cedo, pode Sim. aparecer mais cedo. Acontece que quando a esclerose lateral de predomínio bulbar ela ocorre, ela é de uma forma mais brusca, né, do que a forma pendicular. Por quê? Devido à dificuldade da respiração, devido ao engasgo, devido à falta de tosse, devido ao comprometimento de toda a musculatura respiratória e da musculatura da deglutição. A pessoa tem uma disartria, que é a dificuldade da articulação das palavras, ela não consegue articular essas palavras direito, tendo uma fala arrastada, uma forma de falar meio de difícil compreensão, tá? Além dessa da falta de ar que a pessoa vai ter, dessa taquipneia, né? Eu não vou nem falar de dispneia, porque dispneia é um termo muito subjetivo da pessoa. A pessoa às vezes está cansada, você acha que ela está cansada, mas ela fala assim, não, eu estou bem. Então é subjetivo muito do paciente, a pessoa fica taquipneica, tá? Mas por falta de mecânica pulmonar, devido a essa apoptose, né, essa morte do neurônio, que sai lá do centro do córtex, né, do córtex motor, percorre toda a medula, vai lá no cone anterior da medula, e por onde sai o segundo neurônio motor, ocorre essa morte. Então a pessoa não consegue fazer essa pressão negativa para ela fazer a respiração, para ela ter o ato da inspiração, que a gente faz principalmente pelo diafragma intercostal externo, tá? Então, se a pessoa não tem força para fazer essa pressão negativa, ela não vai ter força para respirar. E isso aí compromete todo o sistema respiratório, né, da pessoa.
E também vai comprometer bastante a parte da deglutição da pessoa, porque a pessoa não vai conseguir deglutir. Além de não deglutir, a pessoa também não vai conseguir tossir, porque tosse é um meio de proteção de via aérea. A gente protege. E às vezes a pessoa, em vez de entrar o alimento ou o líquido, entrar pela traqueia, vai entrar, em vez de entrar pelo esôfago, vai entrar pela traqueia. Então o próprio reflexo que a gente tem já vai expelir esse alimento. E a pessoa não tem, porque ela não tem força para inspirar, né? São as 3 fases da tosse. Inspira, segura o ar, né? E depois usa a musculatura abdômen para soltar o ar, ou seja, para soltar aquilo com que ela encasou, tá? Essa é a forma bulbar da patologia. Dentro disso que a Ellen falou, a forma bulbar e a medular, quais seriam os sintomas de cada uma? Então, quando você fala medular, eu não estou conseguindo entender. Eu acredito que a forma medular que você está querendo dizer seria a forma apendicular, tá? Apendicular. A bulbar são esses sintomas que eu falei. A pessoa não consegue ter uma perfeita deglutição, a pessoa não consegue articular as palavras, que o termo que a gente usa é a disartria, tá? A pessoa não consegue. A pessoa tem um comprometimento pulmonar já importante, bem maior do que a apendicular. Já a forma apendicular, porque as duas se misturam, tá? O início, às vezes, é maior apendicular, mas não significa que a pessoa que tem a forma apendicular também não vai ter alguma coisa bulbar associada. Principalmente taquipneia, principalmente precisar de um BIPAP, tá? E a forma apendicular, a pessoa apresenta muita fraqueza muscular, a pessoa apresenta fasciculação, a pessoa apresenta muita cãibra, mas isso aí, de modo geral, é tudo associado, é tudo junto. A gente consegue ver diferenças de início, porém depois essas coisas vão evoluindo, vão ficando tudo junto. Certo. Falando um pouco sobre os sintomas, né? Como a falta da respiração ou o pé arrastando em si, às vezes não a falta da força, mas ela perde a destreza das coisas, né? Tanto para abrir uma garrafa, que não é necessariamente relacionada à força, mas sim a destreza dela conseguir girar a tampa da garrafa, enfim. Quais são os principais exames necessários para diagnosticar ela? O diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica, assim como de qualquer demência, não, eu vou estar forçando muito. A demência, geralmente, vocês vão concordar comigo que não tem como a gente tirar um pedaço do cérebro para fazer um diagnóstico. Então, são doenças, a gente fala que são doenças rastreáveis, tá? A esclerose lateral amiotrófica já é uma doença que a gente pega pelo menos um eletroneuromiografia, tá? Mas a gente precisa fazer uma eletroneuromiografia do corpo todo, porque a gente vai ver que os impulsos nervosos, a velocidade do impulso nervoso é bem menor. E também uma musculatura muito importante é a musculatura da língua. A musculatura da língua é muito inervada. E a pessoa perde essa musculatura também, fato que gera a disfagia. Isso vai gerar disfagia na pessoa, vai fazer com que ela perca essa capacidade da deglutição. Além também da parte da respiração, que eu já falei para você. Com relação a essa parte da destreza, tá? Eu acho que fica mais relacionado com a falta de força muscular que causa isso aí, tá? Porque, veja bem, se a gente pega, por exemplo, uma paralisia de plexo braquial, às vezes a pessoa perde a força desse braço, ficando hipotrófico, né? Certo. Um tônus mais baixo. Então fica bem visível a gente ver que essa pessoa não consegue movimentar o braço devido à fraqueza. Agora, a esclerose lateral amiotrófica não é de um segmento da coluna, é de neurônio motor superior, que é muito mais importante. Tá? Sim, tudo bem, perfeito. E agora um pouco sobre o tratamento. Quais são as opções disponíveis atualmente no Brasil? A gente sabe que de medicamento a gente tem o Riluzol, né? O Riluzol, isso. Isso. Hoje o principal medicamento para esclerose lateral amiotrófica, se tratando de terapia medicamentosa, é o Riluzol.
Porém, os estudos falam que o Riluzol dá uma sobrevida para a pessoa de 6 meses, que é muito pouco, né, gente? Convenhamos, né? Então a gente precisa, com relação ao medicamento, é o Riluzol. É o Riluzol. O Riluzol. O Riluzol hoje é a vitrine do mercado para esclerose lateral amiotrófica, tá? Entendi. Não tem outro medicamento. Agora, quando a gente fala com relação à fisioterapia, que a gente não pode só pensar na fisioterapia, o tratamento da esclerose lateral amiotrófica precisa ser multidisciplinar. Quando eu falo multidisciplinar, eu estou falando de enfermagem, médico fisiatra, médico geriatra, tá? Técnicos de enfermagem, nutricionista, dentista, tá? Fono, terapeuta ocupacional. Sim. Se eu estou esquecendo de mais alguma coisa, me desculpem. Psicólogo. Sim. Extremamente importante. Psiquiatra. Em alguns casos até O psiquiatra ele já vai entrar junto com o médico naquilo que eu falei, tá? Mas assim, equipe médica, fisioterapeuta, dentista, fono, o psicólogo, né? A família acompanhando o paciente, isso é muito importante. Sim. Porque tem uma hora que o paciente tem um sintoma psicológico dele que causa ele cair numa depressão. E se a pessoa está sozinha nessa, se ela não tem aquele impulso, a família ali, né, com ele naquele momento difícil, porque esclerose lateral amiotrófica, a pessoa, quando ela fica sabendo a gravidade, a pessoa entra numa depressão profunda. Não são todos, não estou generalizando, mas assim, acontece muito da pessoa entrar numa depressão muito forte. Sim. Porque quando a pessoa tem a patologia, aquela pessoa ela quer saber o que aquela patologia vai causar. Quando ela começa a ficar sabendo, ela meio que entra em desespero. Então precisa ter todo esse suporte psicológico de psicólogo junto com a família. Tá? E esse lado emocional também pode acabar até prejudicando o tratamento. Demais, né? Demais, porque as pessoas desistem, né? Sim. Tem pacientes que eu não, assim, eu já vi acontecer isso, não comigo, tá? Através de relatos de amigos, que as pessoas desistem. Porque aquilo que é bom para você, você fala assim, não, olha, vamos fazer um bipap que vai ser bom. Às vezes a pessoa não quer. A pessoa fala assim, não, eu não quero mais fazer isso. Então a gente precisa ter muita parcimônia no tratamento. A gente precisa de todo esse incentivo para não deixar o paciente cair nisso. Sim, eu estava vendo há uns dias atrás e falando sobre, a gente fala muito sobre qualidade de vida para esse paciente, né, diagnosticado com ela. Mas o que é qualidade de vida para mim não é qualidade de vida para você, né? Exatamente. Então tem muito isso. Às vezes qualidade de vida, você pergunta para o paciente, olha, o que você quer? O que você quer melhorar? O paciente não vai melhorar. Mas naquele momento, às vezes o paciente fala assim, poxa, eu queria tanto tomar um milkshake e não engasgar. Aí a gente fala, eu poderia chamar meu colega, minha colega fono, né? O meu colega terapeuta ocupacional para, quem sabe, bolar uma estratégia ali dele conseguir segurar uma tecnologia assistiva para que ele consiga trazer o copo na boca. Isso é uma qualidade de vida que você vai dar para o paciente. Eu queria ir na festa de aniversário da minha filha, eu queria levantar para cantar parabéns e assoprar a vela. Né? Sim. Isso aí é uma coisa incrível para o paciente e que é tão pouco para a gente, né? E que a gente pode fazer isso pelo paciente, devemos fazer isso para o paciente. Porque a esclerose lateral amiotrófica não significa, não é uma sentença de morte. Não é porque a pessoa tem esclerose lateral amiotrófica, essa pessoa não vai poder ficar mais em pé. Que essa pessoa não vai poder ir mais num restaurante. Enquanto ela puder, enquanto tiver profissionais engajados no tratamento dessa pessoa e com a colaboração dessa pessoa juntamente com toda a equipe multi, nós precisamos entregar o que esse paciente quer, né? Porque até como definição de saúde é o bem-estar geral da pessoa. Sim. Isso é saúde. Então a gente não podemos esquecer disso, tá? Sobre prognóstico. Qual seria o prognóstico da Ellen?
O prognóstico dela é muito pouco. Não tem. A pessoa vai chegar ao óbito, tá? Foi que nem eu falei para você. A sobrevida que essa pessoa tem, né, segundo a literatura fala, 5 a 6 anos, e 20% dessa população consegue ultrapassar 10, 15 anos, tá? Essa pessoa é muito certo, temos quase certeza, eu não gosto de falar isso, mas que essa pessoa vai evoluir para um suporte ventilatório invasivo, tá? Seja ele por traqueostomia, que a pessoa vai permanecer ali por muito tempo com a traqueostomia, né? E vai chegar ao óbito. Isso é fato, isso é o que dizem os estudos mais recentes pra gente, tá? E você viu o quanto é importante, né? O apoio dos familiares, o apoio dos profissionais nisso. O tratamento, gente, o tratamento multidisciplinar para isso é muito importante, Paulo. Porque acho que quando a pessoa chega num estágio tão avançado da doença, pelo que eu li, muitos falam que eles se sentem presos na própria cabeça, né? Porque a única coisa que eles conseguem fazer é olhar. É a fase da síndrome do encarceramento, né? Sim. Eu não cheguei a presenciar ainda uma síndrome do encarceramento, mas o que eu já li na literatura é que a pessoa não perde o músculo do globo ocular. Sim, a pessoa consegue só olhar. O próprio Stephen Hawking, ele só sinais, exatamente. Só virava o olho. Por isso que tem esse aparelho que eu não vou me lembrar o nome agora, gente, me desculpe, eu não vou me lembrar, até porque assim, eu nunca fiz tratamento com pessoas que já estão nesse estágio da doença, tá? Mas assim, ela deve ser uma fase muito triste da doença. Sim. É uma fase que a pessoa, se ela não tiver um suporte psicológico muito intenso, a pessoa, poxa, vai lá no chão. Sim. E agora, falando sobre os profissionais, né? Qual que é o principal papel do fisioterapeuta no tratamento da doença? O principal papel do fisioterapeuta, tem muitos pacientes... o principal papel do fisioterapeuta é cuidar da parte motora e respiratória, tá? A gente precisa evitar encurtamento muscular, a gente precisa evitar com que a pessoa perca amplitude de movimento, a gente precisa fazer uma descarga de peso nesse paciente para a gente evitar com que comece a ocorrer numa fase prolongada uma rarefação óssea, tá? Nós precisamos cuidar da parte respiratória dessa pessoa, porque como eu disse, se a pessoa não tem problema pulmonar, ela tem problema de mecânica pulmonar. Então a gente precisa ter esse cuidado com a pessoa para evitar com que a doença ela acelere mais. Sim. Tá? A gente precisa retardar que essa doença evolua. Os tratamentos de fisioterapia. Exercícios, porém, não pode fadigar o paciente. Não podemos esquecer que se a pessoa fadiga, se a pessoa tem ali um quadro de tremor, por exemplo, fasciculação, a gente já precisa saber que essa pessoa já tá ocorrendo uma denervação por conta dessa apoptose, dessa morte neuronal, tá? Então a pessoa não vai melhorar. Por exemplo, se pega um paciente que tem uma força aí de grau 3, a gente já precisa fazer um exercício assistido para esse paciente. Tipo assistido. A gente precisa dar funcionalidade para esse paciente. Ou melhor, não deixar esse paciente perder o funcional que ele já tem. Não podemos deixar com que esse paciente entre numa narcose, né, devido a essa retenção do dióxido de carbono, e que ele vá para um hospital, e que ele chegue no hospital e coloque um oxigênio no paciente. Gente, isso acontece muito. Sim. Não é difícil de acontecer. Tá? E a pessoa que tem esclerose lateral amiotrófica, ela não pode com oxigênio, a não ser que esteja em um suporte ventilatório invasivo. Aí é diferente. Um suporte ventilatório invasivo ela vai precisar. Agora, num BiPAP, ou a gente ofertar um oxigênio ao paciente, por exemplo, em catéter,
nasal, uma máscara não inalante, isso não podemos, porque vai deprimir o centro respiratório da pessoa, tá? E a pessoa vai ter um rebaixamento de nível de consciência. Entendi. Bom, eu acho que você já falou um pouco sobre, mas pode parecer até um pouco óbvia a minha pergunta, mas eu vou te perguntar porque eu sei que tem muitos fisioterapeutas já formados que não tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre ela, né? Mas a partir de qual momento o paciente precisa ser acompanhado por um fisioterapeuta? Ele descobriu o diagnóstico hoje. A partir quando ele procura um fisioterapeuta? Hoje. Hoje, né? Hoje porque o tratamento precoce, apesar da patologia esclerose lateral amiotrófica não ter um bom prognóstico, a gente consegue retardar com que a doença evolua. Sim. Tá? Então a gente fazendo ali um exercício para manter a amplitude de movimento, para que a pessoa não perca força muscular, você vai dar muito mais qualidade de vida para esse paciente. Você fazer com que esse paciente não perca uma marcha, você fazer com que esse paciente consiga tomar seu banho sozinho, você fazer com que esse paciente consiga trazer seu garfo para se alimentar, para que esse paciente não evolua com uma sonda nasogástrica, nasointeral, ou então até mesmo uma GTT, que o pessoal está querendo fazer muito precoce. Eu sou contra, isso não é empirismo, isso não é, eu acho que é assim, não. Se a pessoa está conseguindo comer, deixa a pessoa continuar a comer. A partir do momento que a gente diagnostica através dos nossos colegas dos fonos e dos médicos também, que a pessoa já tem uma fraqueza nessa musculatura da deglutição, sim, a gente precisa encaminhar, até por questão de responsabilidade, porque se a pessoa fazer uma broncoaspiração, uma pneumonia broncoaspirativa, essa pessoa pode ir a óbito. A responsabilidade é de toda a equipe, tá? Então a gente precisa dar essa qualidade de vida, pelo amor de Deus, para o paciente. Não podemos ser contra isso. Vamos fazer uma descarga de peso? Vamos. Porque, querendo ou não, se a pessoa já consegue ter um equilíbrio de tronco, essa pessoa, pela própria contração dessa musculatura eretora do corpo, ela vai liberar cálcio na corrente sanguínea. Ela liberando cálcio da corrente sanguínea para o sistema, para o osso, a pessoa vai prevenir uma rarefação óssea. Você entendeu? Então, gente, é um contexto muito grande que se a gente ficar conversando aqui, a gente vai ficar tempos e tempos falando a respeito disso. Mas o tratamento precoce é muito válido. É muito válido e muito importante. É muito importante. Sim, e por profissionais preparados, né? Por profissionais preparados, por profissionais conscientes, né? Que sabem, pelo menos, o que estão fazendo, que atuem com responsabilidade e respeito ao próximo. Porque, não pelo fato de ser esclerose lateral amiotrófica, mas qualquer outro tipo de patologia, às vezes tem pacientes, você até citou da dor aqui, a dor, a gente precisa saber, eu tô com uma dor no braço, mas será que esse paciente antes ele não tinha, por exemplo, aí sei lá, vamos chutar qualquer coisa, que uma tendinite? Será que ele não tinha uma capsulite adesiva? Ou será que é pela falta de mobilidade que a esclerose lateral amiotrófica trouxe nele? O que está causando a dor? Você trata a dor ou você trata a causa da dor? Não, vamos tratar a causa da dor. Vamos fazer uma anamnese ali, vamos saber o que é, vamos fazer uma palpação, vamos mexer o braço desse paciente, onde é que está doendo, o que está acontecendo, tem sinais logísticos, não tem sinais logísticos, marcadores inflamatórios, não tem. Então pode ser da falta de mobilidade da esclerose lateral amiotrófica, porque o corpo humano, como todo fisioterapeuta, todo mundo é uma máquina. E como toda máquina, a máquina precisa do óleo. O corpo humano produz esse óleo, só que esse óleo só é produzido através do movimento. E esse óleo nada mais é do que o líquido sinovial, tá? Que é produzido na cápsula articular, na articulação, que lubrifica o corpo, que é onde a gente consegue se mexer. Certo. Assim como a gente já sabe que a doença ela afeta, né, a função respiratória, em que momento a técnica respiratória ela deve começar a ser aplicada? Nós entramos com o suporte ventilatório, modo BIPAP, né? Quando a pessoa começa a apresentar
a gente tem que fazer, por exemplo, a pessoa reclama, geralmente assim, a pessoa reclama que está com dificuldade para respirar. O ideal é que se faça um teste espirométrico, exame de espirometria, de volumes e capacidades pulmonares, tá? A partir do momento que a gente diagnostica uma capacidade residual funcional do paciente, uma capacidade vital forçada do paciente, desculpe, uma CVF aí menor do que 80%, a gente já precisa entrar com um suporte ventilatório para o paciente do tipo BiPAP, tá? Porém, é muito importante que a gente observe o IPAP, que é a pressão expiratória que a gente vai ofertar para esse paciente, porque ela tem que ser calculada de acordo também com o peso predito do paciente. Isso não é válido só para ventilação mecânica invasiva. Porque se a gente oferta uma pressão muito alta, a gente vai ofertar um volume muito alto. Esse volume muito alto pode trazer consequências para esse paciente também. Então tem um determinado volume que a gente precisa ofertar para esse paciente, de acordo com o peso predito do paciente, tá? Isso é de extremamente importante, que às vezes eu vejo profissionais que deixam isso de lado. Então é importante a gente sempre calcular essa pressão, o volume, né? A gente calcular o peso para a gente colocar essa pressão, e essa pressão atingir até um certo volume. Aquele volume calculado do paciente que a gente costuma colocar entre 4 e 6, alguém costuma colocar entre 6 e 8, tá? ml por quilo de peso predito para esse paciente. Isso é extremamente importante. E a PIP também, né? Que o aparelho de BiPAP, a gente coloca uma pressão expiratória, né? Que é o IPAP, o EPAP, que seria a PIP, tá? O tempo inspiratório, né? Que a gente vai colocar para o paciente. Então tudo isso tem que ser regulado certinho de acordo com o paciente. São terapêuticas individualizadas. Entendi. Não existe uma fórmula mágica ou então uma receita de bolo para esses pacientes. Exatamente. Vai muito de cada caso, né? Individualizado. 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 Isso mesmo. Bom, agora falando um pouco mais sobre os avanços recentes que a fisioterapia tem dado sobre ela. Você sabe algum avanço recente que a gente teve sobre a doença? A fisioterapia é de extrema importância, eu acho que não só para a esclerose lateral amiotrófica, mas para qualquer tipo de demência ou doença neurodegenerativa, e principalmente da parte respiratória, né? A gente vem descobrindo aí resultados que a fisioterapia traz, né? Dando sobrevida para esse paciente. Porém, dentro assim, de cenários novos, de coisas assim, foi criado isso aí que está aumentando a sobrevida do paciente, isso aí é mais parte medicamentosa. Com relação à fisioterapia em si, a gente precisa preservar aquilo que o paciente tem. A gente não pode nem pensar em ganhar. Se a gente conseguir ganhar, pô, que bom, maravilha. Mas se a gente conseguir manter aquilo que o paciente tem, sem com que o paciente perca aquela funcionalidade que ele tem, aquela capacidade pulmonar que ele tem, aquela força respiratória que ele tem, fazer o paciente que o paciente não evolua, por exemplo, com uma traqueostomia, que a fonoterapia não deixa o paciente evoluir para uma sonda nasogástrica, ou então uma gastrostomia, né? Já é muito válido para o paciente. Já é um ganho muito grande, é um peso muito grande isso para esse paciente. Bom, eu acho que é isso. É isso. Por último, eu queria fazer uma pergunta que era até uma dúvida minha, porque eu tirei essa dúvida há pouco tempo em relação à dor na vida do paciente com ela. Eu, até um pouco tempo atrás, achava que o paciente com ela não sentia dor, né? E essa dor ocorre. Sim, a dor ocorre principalmente com relação devido ao imobilismo que esse paciente tem. Tá? Principalmente. Porque se você pensar assim, todo paciente tem dor, né? O esclerose lateral amiotrófica também vai ter dor. Existem vários tipos de dores. Porém, não podemos esquecer um fator importante, que é uma doença que afeta neurônio motor. Exatamente. Tá? A sensibilidade desse paciente vai estar preservada, que não afeta neurônio sensitivo. Sim. São neurônio motor superior e neurônio motor inferior. A parte da sensibilidade desse paciente está preservada. Então, se esse paciente tem dor, a gente precisa investigar a causa da dor.
Foi igual nós acabamos de citar. Será que esse paciente já não tinha aí uma capsulite adesiva no ombro? Será que ele já não tinha aí uma bursite, uma tendinite, uma entesite? Ele podia ter numa história antes dele, ou no decorrer da patologia, que está causando essa dor, mas essa dor não está ligado exclusivamente com a esclerose lateral amiotrófica, que é essa doença do neurônio motor superior e inferior. Bom, então às vezes a pessoa tem uma dor, mas não tem nada a ver, não está intimamente ligado com o quadro patológico. É uma dor que tá ali, apareceu devido ao modo do paciente deitar. Aí a gente precisa investigar. O que tá? Tô com dor no braço. Como é que você tá dormindo? Né? O que acontece muito, até me desculpe até um pouco fugir um pouco da sua pergunta, é o paciente às vezes ele sentir falta de ar deitado, tá? Que eu acho que deve causar um pouco de dor, essa falta de ar, assim, desculpe o modo que eu tô dizendo, porque a falta de ar deve ser horrível, né? Muito bem. E às vezes a pessoa precisa de 2, 3 travesseiros. Tem pessoas que precisam dormir sentado, porque ela não consegue mais dormir deitado. Até porque o ar entra por diferença de pressão, né? Então quando a pessoa tem decúbito dorsal, por exemplo, o ar entra, a pessoa como ela não tem essa tração radial para trazer esse ar lá pro alvéolo, esse alvéolo colar no capilar sanguíneo para fazer essa troca gasosa, a pessoa, quando está sentada, fica muito mais fácil dela fazer isso. Principalmente para atingir a zona 3 de oeste, tá? Que são regiões mais ventiladas e mais perfundidas, que são essas regiões aqui mais embaixo aqui. Bom, então é isso. Muito obrigada, Leite. De nada, eu estou à disposição, eu que agradeço a vocês, agradeço a Faculdade de Serra Dourada, agradeço aí a pessoal da fisioterapia. Muito obrigada. Me coloco à disposição sempre aí para responder algumas questões que estejam ao meu alcance. Nossa, foi maravilhoso. Eu consegui tirar diversas dúvidas que eu tinha. Foi muito bom, muito, muito bom. Acredito que para eles também, né? Sim. Foi maravilhoso. Foi muito legal tirar as dúvidas de uma doença que eu nem conhecia. Eu fui dar uma lida a mais depois que a gente veio, né? Teve a proposta de fazer o programa com você. Achei, assim, muito esclarecedor, num geral. Apesar do tempo ser um pouquinho pequeno, mas achei que foi de extrema importância e conseguiu tirar muitas dúvidas, né, do que a gente tinha sobre a doença em si. Obrigado. Também, além de agradecer, deixar o espaço, né, para você falar aí para a galera, falar como que... para eles se aprofundarem, né, no que é a doença, no quão importante é o tratamento dela, num breve comentário, assim. Estudo, leitura, revisão de literatura, gente, é dedicação, é empenho, é esforço, é vontade de você levar a melhor qualidade de vida para o terceiro. Lembre-se, nós estudamos para a gente trazer benefício à pessoa. Precisamos colocar a mão na massa. Nós estudamos para atender. Nós precisamos aprender a se dedicar mais, a ter mais empenho no que nós fazemos. É ter o compromisso e o comprometimento. O compromisso em ir lá no hospital ou ir lá no domicílio do paciente, e o comprometimento em tratar o paciente, trazer o bem-estar ao paciente. Eu acho que essas duas palavras são extremamente chave, né? De respeito à questão de reabilitação ou tratamento em saúde. Compromisso e comprometimento com o paciente. Respeito. Muito obrigado, gente, por vocês. Parabéns para vocês, viu? Obrigada, muito obrigada. É isso, pessoal. Boa noite e tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.